Olá a todos, meu nome é Juliana E meu nome é Júlia. e vamos apresentar algumas informações sobre as normas de formatação e referências sobre a ABNT e APA. Nessa apresentação, vamos apresentar as normas de formatação, as principais alterações da última NBR, como é feita as citações ao longo do corpo do texto, as referências e aplicativos que podem facilitar a geração de referências. As normas que iremos falar nesse vídeo é sobre ABNT, APA, Vancouver e MLA, que é uma linguagem de associação moderna. Vale ressaltar que as normas que existem são aquelas que a gente mostrou no último slide, mas nessa apresentação a gente só vai falar sobre a APA e a ABNT. Então, o que é a ABNT? A ABNT são padrões estabelecidos para que a escrita seja de uma forma padrão, que sempre seja respeitada as mesmas formas de citações e referências ao longo de um texto padrão ABNT. Então, a gente já desenvolve trabalhos relacionados, então, à ABNT, normalmente usados, e à APA, e o que mudou, então, com a atualização da NBR 105/20. As principais mudanças na norma da ABNT são referentes a algumas citações indiretas no padrão autor e data. Em um modelo anterior, como era o nome principal do autor, né, o último sobrenome, em maiúsculo, caixa alta, e o ano. Agora ficou, por exemplo, o último sobrenome, só que a inicial é maiúscula e os demais é tudo minúsculo, seguido pelo ano. Antigamente era tudo em letras maiúsculas, né? Aí agora o que mudou é que, como é nome próprio, a primeira letra é maiúscula e o restante é em letras minúsculas. O mesmo também vale para as instituições, que antes era feita tudo em letras maiúsculas, agora a gente coloca em letras minúsculas, só respeitando o nome próprio, ou se for usar sigla, aí sim, aí é tudo em letras maiúsculas. As principais normas também sobre as expressões latinas que não eram grafadas precisavam ser em itálico. Então, por exemplo, como era Quintana em maiúsculo, seguido do ano, o apud, o nome do outro autor, né? Poderia ser usado também como Quintana et al. 2023. E ficou da seguinte forma: Quintana 2000, o apud em itálico, antes não era em itálico, quando a gente vai citar uma citação de outro autor dentro do mesmo artigo, e pode ser usado como Quintana et al. Para não precisar referenciar todos os autores. Aí aqui embaixo a gente botou uma observação que o apud representa que é uma citação dentro de outra citação, e o et al. Quer dizer que tem mais autores envolvidos naquela citação. E outra regra que mudou foi que passaram a criar padrões sobre aqueles livros não registrados, não paginados, que, por exemplo, hoje tem muito livro em formato Kindle, e no Kindle a gente não vê, a gente não enxerga como página, a gente enxerga como local. Aí a nova norma da ABNT, ela padronizou isso, que agora a gente vai referenciar o autor, vírgula local que apresenta ali no Kindle. O mesmo vale também para leis, todos aqueles documentos que não têm página específica, que nem um livro, por exemplo. Outra expressão também é usada em citações com mais de 4 autores. Então, como o et al. Ele significa outros, nessa atualização a gente pode perceber que antes era o único sobrenome do autor em caixa alta, a partir de agora
é citado todos os autores, quando são acima de 4, né, ou mais autores, só que com letras minúsculas, só as iniciais dos sobrenomes que são maiúsculas, demais todas, o restante do sobrenome é minúsculo, né? Ou pode colocar Quintana, nesse exemplo, Etial 2023. O Etial, ele pode ser em itálico, né, quando é final de frase, ou o etial ele pode ficar normal quando for início de frase. Então, na referência, mantém sempre o nome de todos os autores. Quando a gente for fazer as referências lá no final, é obrigatório todos os autores. Só no texto que não, né? No texto até 4, com 4 mais autores, sim. Senão, pode ser usado como etial, para simplificar. E vale ressaltar que se a gente for usar a APA, a BNT deixa usar todos os 4 autores, né? A gente pode manter esse padrão ao longo do texto ou usar etial, mas desde que a gente sempre mantenha o mesmo padrão durante todo o texto, não numa frase usar etial e em outra frase usar o nome dos 4 autores. E outra coisa que mudou também foi em citações diretas. Antes era obrigatório fazer aquele recuo de 4 centímetros, colocar toda a citação direta em recuo. E agora, nessa nova mudança, não é mais necessário. Então, também equivale àquela questão de manter do início ao fim o texto, né? Quando você for fazer um artigo ou uma dissertação, que você mantém um equilíbrio, né? Ou você faz o recuo ou não mantém o recuo, né? Então, tem que ser sempre uma coisa proporcional ao texto. Porque aqui diz que é uma coisa facultativa, né? Então, é o que a norma recomenda, mas tu pode ou não usar. Aí vai ao teu critério, desde que seja igual em todo o texto. Que mantém um texto coeso, né? É. Na citação direta, curta ou breve, né? Quando a gente for até 3 linhas na BNT, a gente coloca sempre entre aspas o nome do autor, o ano e a página. Na APA, quando for menos de 40 palavras, é considerado uma citação curta, ou seja, também entre aspas, o nome do autor, o ano e a página, sempre no final. Então, na BNT é até 3 linhas e na APA é menos de 40 palavras. E esse tipo de citação, a direta, é aquela que a gente copia exatamente como é que o autor falou lá na obra dele, né? Então, por isso que a gente coloca entre aspas e a página certinho da onde que a gente retirou essa citação. E já uma citação direta longa é aquela também que a gente escreve exatamente como o autor escreveu, só que ela tem mais de 3 linhas, no caso da ABNT, né? E no caso da APA, terá mais de 40 palavras. E esse que é o recuo, que agora não é mais obrigatório na ABNT. E nunca esquecer de colocar o número da página, é muito importante, porque é uma citação direta, né? Então, tem que constar a página conforme você retirou do texto original, né? A citação direta na APA também, ela é acima de 40 palavras, ela deve ser uma cópia fiel do original, de onde você copiou, né? Ela tem um recuo de 1,27 centímetros da margem à esquerda, ela não se utiliza de aspas, o tamanho e fonte, espaçamento é conforme você vê na sequência do seu texto, tem um autor, tem o ano, o número da página. E quando você for fazer uma única página, você coloca só o P e o ponto e a página. Quando você for fazer referência a mais de outras páginas, várias páginas, você vai colocar o PP, que indica que são várias páginas que você está citando. Isso na APA, né? E já na citação indireta, que é aquela que a gente lê o que o autor escreveu e escreve uma nova frase a partir daquilo ali, mantendo a mesma ideia, ficou igual agora, né, com a mudança da BNT, porque ainda mais em citação de início de frase, que aí o nome do autor, né? Fica igual, né? Isso. E no próximo slide,
também a gente pode identificar que tem poucas diferenças. A única diferença da ABNT e da APA é que, nesse caso, são dois autores, né? A ABNT separa por ponto e vírgula e a APA separa por um E. Isso aí. Aí aquele Ezinho comercial que a gente conhece. Então, não tem muita diferença aqui, eu acho que ficou bem tranquila, tanto na APA quanto a BNT, a citação direta dos autores só muda a questão de pontuação, né? Ponto e vírgula e o E, quando for dois autores. Na citação direta, também com três autores, a BNT você vai citar os três autores, separados por ponto e vírgula, sendo que as palavras que eu digo o nome dos autores, né, os sobrenomes, vão ser sempre em letras minúsculas, e na APA também, só que vai ser seguido pelo etial, né? A partir de 3 autores já é o etial, né? A BNT é até 4 autores. Até 4 autores, isso aí. E na citação indireta, com mais de 3 autores, tanto na BNT quanto na APA, se usa a expressão etial já. Isso. O etial sempre... Geralmente, o etial ele é itálico, né? Mas aqui, no início da frase, tanto na APA quanto a BNT, ele está sendo em etial aqui também, né? Existem alguns casos que lá no final você vai colocar etial, e no início da frase não, né? Mas mais para frente a gente mostra agora a diferença, né? Antes, na BNT, o etial não era marcadinho, assim, né? Que nem tá aqui. Ele era escrito normal, agora ele é destacado. Quando tem citação de vários autores que falam sobre a mesma ideia. Agora, na BNT, a gente sempre separa por ponto e vírgula e recomenda em ordem alfabética. E na APA também, a gente não vai mudar muita coisa entre a BNT e a APA. Citação de autores com o mesmo sobrenome e ano de publicação. Então, aqui a gente tem um exemplo da BNT e da APA, que praticamente não tem muita diferença, né? Porque os dois têm o mesmo nome, vai ter entre parênteses o ano, e tanto o início de frase vai permanecer, tem que usar o nome dos dois autores. Então, ficou, a BNT e a APA ficou tranquilo aqui, não teve muita mudança. E quando se cita um mesmo autor e com as mesmas datas que eles foram publicados, a gente só diferencia eles, tanto na APA quanto na BNT, por A, B e C. Se um autor publicou várias obras durante o ano e tu vai citar todas essas obras, a gente diferencia eles entre A, B e C, para não parecer que a gente está sempre repetindo a mesma obra, né? Exatamente. Aqui a gente tem um resumo de citação dessa 7ª edição da APA. Então, quando existe uma citação de um autor, a gente usa aqui fora do parênteses, quando for aquela citação início de frase. Quando eu for fazer uma citação de um autor, fica o nome e o ano entre parênteses, vai ser sempre no final de frase. Para 2 autores, é a mesma ideia, só que aí você vai citar com o E no meio, no início de frase. No final, você vai usar aquele E comercial e todo ele entre parênteses, os sobrenomes e o ano. 3 ou mais autores, a gente vai usar o etial e o ano entre parênteses, e no final da frase, a gente vai usar todo o nome, o etial e o ano, todo ele dentro do parênteses. Esse seria no resumo da citação da APA, início e final de frase. Esse quadro representa tudo boa parte que a gente explicou anteriormente, mas num lugar só. Quando tu estiver escrevendo e precisar formatar em APA,
é só olhar esse quadro que vai entender de uma forma mais rápida como que tem que ser. E no próximo quadro, a gente apresenta as diferenças entre a BNT e a APA. Em um autor, é praticamente igual agora, né? Já que a caixa alta a gente não precisa mais usar na BNT. E com 2 autores, o que muda é o e-comercial, que na BNT a gente usa ponto e vírgula e na APA a gente usa o e-comercial. Com 3 autores, na BNT a gente cita os 3 autores e na APA a gente já usa o etial. E 4 ou mais autores, a gente pode usar etial tanto para a BNT como para a APA. Aqui a gente trouxe algumas expressões quando a gente usa alguma citação, algumas citações indiretas, por exemplo, no início de frase, de acordo com Metzer, e tu vai colocar o ano, né? Para não repetir. Então, essas citações diretas seria só umas dicas de como se usa o autor, né? O ano, no início de frase, e como a gente pode usar os sinônimos nos inícios de frase, até para ter uma sequência e não ter muita repetição, né? Às vezes a gente usa segundo fulano de tal, aí depois na próxima frase repete segundo fulano de tal. Então a gente vai mudando os sinônimos nas frases, de acordo, como aponta, segundo fulano, para ciclano, segundo o ano tal, afirma que, Messer, né, afirma, declara que. Então, a gente tem que sempre usar os sinônimos no início de frase, até para não ter uma repetição e ter um texto coeso, né, e que facilite bastante a leitura, que seja gostoso de ler. Agora a gente vai explicar como é que ficam as referências, né? Pode passar. Então, em livros, a gente vai mostrar como fica em ABNT e em APA. Aqui a gente colocou sempre as duas juntas no mesmo slide para a gente poder visualizar bem as diferenças, né? Aqui a gente pode notar que na ABNT a gente chama o autor com letras maiúsculas e na APA letras minúsculas, né? E a forma de destaque também é diferente, tanto quanto o ano, né? Na ABNT o ano fica no final e na APA o ano já fica logo depois dos autores. Uhum. Na BNT, quando a gente está referenciando os artigos, a gente usa o primeiro nome do autor sempre em caixa alta, as demais letras só as iniciais, né? E na APA a gente também faz isso, só que todas em letras minúsculas. E o nome, o autor, ele vem, o ano, quer dizer, ele vem após os autores. Quando a gente faz a referência de revista, a gente usa negrito em ABNT, e na APA a gente usa itálico. Então, a gente vê também aqui uma diferença, pouca diferença, né, na questão quando a gente faz a citação do DOI. O DOI na BNT, você vai colocar ele em letra maiúscula, o restante, o OI, no caso, minúsculo, e segue com todo aquele número que a gente coleta do artigo. E lá na APA, a gente tem que colocar a inicial do site, que é https://doi.org/, e aí segue toda a sequência do DOI do artigo. Então, são pequenos detalhes, assim, mas que diferenciam uma referência de uma regra para outra. E quando são artigos que a gente pega em sites de eventos, por exemplo, a Numpad, essas coisas assim, aí a gente também cita a mesma forma que a gente citou um artigo publicado numa revista, mas a gente tem que especificar que foi de um evento, de qual evento, o ano, o local que ele foi apresentado. Quando a gente cita dissertações e teses, né, não é muito recomendado, mas então, se for algo muito importante, a gente vai coletar também, então, o primeiro nome, ele vai seguir a BNT letra maiúscula, as demais letras minúsculas,
A ABNT já é diferente nela, então sempre as iniciais vai ser minúsculas, seguido depois do nome, e o nome da dissertação vai estar em negrito, e em APA vai ser em itálico. Ali segue ainda algumas alterações, algumas diferenças, né? Tipo, na dissertação da ABNT, você vai colocar o ano seguido de 120 folhas, por exemplo. E lá na APA a gente não precisa citar esse tipo de coisa, tá? Então, alguns detalhes também diferenciam, né? Mas logo de cara, quando a gente vê a referência da ABNT e da APA, a gente já vê que a APA sempre tem, depois dos autores, o ano, né? E na ABNT, não. E o mesmo também se aplica às leis, né? Que quando a gente for citar uma lei, a gente precisa botar o número do artigo, de que ano que ela foi publicada, de qual site que a gente tirou, a fonte, de quando que acessamos a lei. E o mesmo vale para a APA também, só que a forma de destaque é diferente. Quando a gente retira alguma notícia da internet, então o modelo da APA e a BNT, elas têm aquelas diferenças, né, de autores, né, quanto a maior e menor, e também tira os dois, colocam os sites, né, os sites que você coletou sempre, né, então não tem muita diferença aqui não, né? Mas é a questão do ano no início mesmo, mas sempre tem que ter o link sempre tem que prevalecer. E a diferença aqui, a gente pode ver aqui, na APA, vocês vão escrever link, e na BNT você vai colocar disponível em, aí você vai colar o link. E na formatação das referências também muda para a BNT e para a APA. Quando a gente vai formatar uma referência BNT, a gente não precisa fazer o espaçamento dela. Elas não são alinhadas no fim da página. E na APA, elas têm um espaçamento abaixo da primeira linha, elas têm um espaçamento de 0,25, que é a principal diferença entre as duas também. Antes da gente seguir aqui, só para complementar, né, que quando a gente for fazer a referência, e todas elas estão lá uma abaixo da outra, a gente tem que colocar elas em ordem alfabéticas. Isso é uma coisa que às vezes a gente acaba na correria pode esquecer, mas depois que você fizer todas as referências, citar todas elas, estiverem todas prontas, você vai lá no Word e coloca elas de A a Z, né? Elas precisam ficar em ordem alfabética para ficar dentro do padrão da tanto a APA quanto a BNT. Algumas dicas aqui, né, Júlia, para facilitar a vida do estudante. São coisas que a gente pega conforme a gente vai passando o tempo, né? Por exemplo, quando a gente está em dúvida de como é feita uma citação, o que pode nos ajudar, nos guiar, mas a gente não pode confiar cegamente, a gente tem que saber como que é feita, né? A gente vai lá no Google Acadêmico e a gente coloca um artigo lá, né? E aí tem a opção de citar. Quando a gente abre essa janela de citar, vai aparecer todas as opções, como é feito em APA, em ABNT, em Vancouver, e a gente pode se guiar por ali. Pode ser um norte para nós, assim, né? Mas a gente tem que sempre atentar se está tudo certo. Porque pode ter mudado as normas da ABNT aqui para nós, e para eles ainda não mudaram no site. Como, por exemplo, nesse exemplo. Naquele exemplo, ainda está tudo em letras maiúsculas. Então, hoje em dia, a gente não poderia copiar e colar essa referência, porque ia estar errado. Não, quer dizer, aqui ia estar certo, né? Mas a gente não poderia citar assim no texto. Como referência, a gente poderia usar assim. Uhum. Algumas referências assim que auxiliam, né? Seriam algumas ferramentas que elas colaboram na hora para facilitar mesmo de melhor forma assim para a gente até guardar todos esses artigos que a gente faz a busca em algumas no Google Acadêmico, nos Scopus, enfim,
Bom, enfim, esses gerenciadores de referência, o Mendeley, EndNote, Zotero, RefWorks, Citave, JepRef, F1000 Workspace, são alguns gerenciadores de referência, tanto para texto quanto para a gente montar a própria referência lá no final. São, de alguma forma, para auxiliar mesmo, assim, para não ficar tão manual o trabalho, né, para facilitar um pouco mais e dar uma maior agilidade. Então, essas são alguns gerenciadores que, se você fizer alguma busca no YouTube, você consegue baixar, pegar um tutorial. É bem importante, assim, esse manuseio até dessas ferramentas para a gente poder, de alguma forma, facilitar o nosso trabalho. Então, essas são algumas dicas. Quando a gente começa o TCC mesmo, ou a dissertação, a gente começa a lidar com um número muito grande de artigos, né? E aí eu estou procurando uma frase, só que eu não me lembro em qual artigo que eu vi, né? Então, esses gerenciadores de referências, eles nos ajudam a isso. A gente era acostumado a usar o Zotero, né? A gente aprendeu a usar o Zotero. E aí, dentro lá do Zotero, a gente pode criar pasta. Pode ser conforme o tema. Se eu tenho vários temas no meu TCC ou a dissertação, eu posso separar os artigos em pastinhas por temas. E dentro também de cada artigo, eu posso marcar, e aí eu consigo abrir um bloco de notas somente com as marcações que eu fiz. Se eu quiser ler o artigo de novo, eu não preciso ler tudo que tem naquele artigo, porque eu já fiz uma leitura anterior e já marquei só as partes importantes para mim. Aí, quando eu copio e colo desse artigo lá para o Word, ele já vem com a minha citação também, que aí eu não perco da onde que eu tirei aquela frase. Isso mesmo. Ó. Aqui dentro da própria Zotero, Mendeley, eles têm as últimas atualizações. Por exemplo, aqui, a APA vai ser onde você, por exemplo, teu artigo, tu vai desenvolver ele em APA. Meu artigo vai ser em ABNT. Então, aqui você escolhe qual é a regra que você vai usar para fazer essas citações, essas referências no teu trabalho. E aqui do lado tá o exemplo, né? Que você retira do próprio texto, e aqui ele já traz, quando você der o comando ali, né? Você busca, eu preciso citar o Dutra, eu preciso citar o Slam, ele vai estar ali, então ele vai buscar ele certinho já para ti. Ele já cria a referência para nós e a gente só faz um Ctrl+V no nosso Word e a referência vai estar ali já. Mas é aquela coisa, né? Não dá para se guiar cegamente, é só para a gente colar ali e não se perder. Depois a gente tem que editar tudo certinho, conforme as normas, né? Por isso que é importante, assim, separar todos os arquivos dentro do Zotero, Mendeley ali, porque a hora que você for fazer a busca, ele vai estar ali e você já fez anotações, você já fez todas as que precisava e você só vai saber que é daquele autor, aquele texto, né? Porque se você não colocar ele dentro do Zotero ou Mendeley, você, quando for citar, ele não vai puxar porque ele não reconhece, né? Então, é só para a gente se guiar mesmo. Aqui a gente traz alguns acessos pagos, por exemplo, da CAPES, que esse é um dos periódicos que a gente tem acesso quando a gente entra numa instituição de ensino, a gente acaba tendo a nossa senha, né? E aí a gente consegue ter acesso. Se a gente não, por isso que próximo não, dentro da instituição que a gente consegue ter esse acesso, né? Senão a gente teria que pagar. Então, são vários periódicos, melhores qualis, enfim, Scopus, que é uma das melhores banco de informações do mundo, onde que a gente tem acesso também a todas as informações de artigos, por ano, enfim. Importante até dizer que relacionados às nossas áreas, né? Por exemplo, tem a PubMed, que é direcionada à saúde, né? Então, a gente tem nesses acessos aqui muitas informações sobre a nossa área. A CAPES nos dá acesso ao banco de dados de várias bases, né? Então,
a Web of Science, essas Scopus, essas bases assim internacionais, que muitos artigos são pagos para acessar por meio do nosso usuário e senha que a FURG nos dá quando a gente faz a matrícula como aluno, né? A gente consegue acessar vários artigos de uma forma que não precisa pagar. Então, a gente tem acesso a muito mais informações. Acesso infinito a todo o banco de dados. É isso. Bom, ficamos à disposição, a gente agradece, espero que tenhamos contribuído um pouco com o conhecimento, né, que a gente adquiriu buscando todas as informações aí dentro das regras, tanto a APA quanto a BNT. Muito obrigada. Obrigada.